Obrigada, Gil. Bom dia, pessoal. Já vou compartilhar minha tela aqui. Acho que vocês estão vendo a tela certinho, né? Estamos sim. Legal. Então, pessoal... Opa, deu uma bugadinha aqui na minha tela. Muito bom dia. Como a Giovana falou, meu nome é Marina Medeiros, eu sou arquiteta de soluções no setor público aqui na AWS e estou junto da minha companheira, né, da minha colega aqui de trabalho, Fernanda Rich. Rich não, Hit, né? A gente fala inglês, vai misturando. Fernanda Hit, arquiteta de soluções também no setor público, tá? Nossa ideia aqui é fazer uma introdução sobre DevOps na AWS, né? A gente sabe que a gente tem cada vez mais aplicações que precisam ganhar velocidade no deployment, nos testes, né? Nessa automação ali dos nossos recursos. E a nossa ideia aqui, então, é trazer esse assunto, né? Como que a AWS pode auxiliar vocês nesse processo de DevOps, nesse processo de implementação. Por isso, hoje a nossa agenda será o seguinte: a gente vai começar falando sobre a história da Amazon, como que ela surgiu, como que a própria Amazon, aqui é Amazon.com, tá? O site mesmo, como que a gente utiliza o DevOps, como que surgiu o DevOps na Amazon.com. Depois a gente vai falar sobre a construção dessas aplicações modernas, né? Que a gente sabe que não é só montar um pipeline de DevOps ali que vai resolver todos os nossos problemas. A gente precisa mudar a cultura com a qual a gente trabalha, as nossas práticas do dia a dia e, claro, também as ferramentas que vão nos auxiliar nesse processo. A gente vai trazer alguns exemplos dessas ferramentas, uma arquitetura de referência e depois vamos fazer ali trazer alguns recursos adicionais que a gente tem aqui na AWS também, que podem ajudar nesse processo, tá? Então, quem vai começar a conversa de hoje é a Fernanda. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida que surgir, vocês podem deixar aqui no chat, como a Giovana explicou, que no final, né, da apresentação a gente vai ter o nosso momento de perguntas e respostas também. Então, Fer, é com você agora. Obrigada, Marina. Bom, como a Marina disse, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho da história da Amazon. E dentro de toda essa história, 4 leis de DevOps são seguidas. A primeira lei é quebre as coisas, para a gente deixar para trás aquela aplicação monolítica. A segunda é que times são negócios independentes. A terceira lei é automatize tudo. Então, o que puder vai ser automatizado para aquela agilização no tempo da entrega. E a quarta lei é gerenciar as coisas que importam, não perdendo tempo em algo que não vai trazer, benefício no resultado final. Aqui falando um pouquinho da Amazon, como algumas pessoas já sabem, ela começou como um e-commerce de livros lá nos anos 90. E nesse slide a gente pode ver como era essa arquitetura web. Mas quais são os principais problemas dessa arquitetura? Aqui a gente pode ver que temos uma aplicação monolítica e também apenas um banco de dados e apenas um web server. Para ter a escalabilidade, precisaríamos de uma mão de obra gigante, nos tomando tempo e dinheiro. Mas além de tudo isso, com toda essa arquitetura, como ela está acoplada, qualquer erro impactaria nessa aplicação inteira. Agora, já nessa outra arquitetura, podemos ver uma pequena melhora. Já o banco de dados já foi separado, podendo ser um para clientes, outro para livros, mas a aplicação continua monolítica. Então, até aqui, estamos começando a executar a primeira lei de DevOps, porém continua não sendo muito escalável. Para conseguirmos esse nível escalável, a gente precisa quebrar a arquitetura até que ela seja transformada em microserviços. E quais são os princípios desse microserviço? Fazer as unidades o menor possível, que é justamente a transformação em microserviço. Criar os domínios de dados, que vai fazer com que cada microserviço seja responsável pelo seu próprio dado.
Desacoplar baseado em escalabilidade, com isso sim podemos ter a transformação na questão da escalabilidade para que haja sucesso. Cada serviço opera de maneira independente, podendo escalar os microserviços individualmente, assim como deployar, testar, sem impactar os outros. Inclusive, dependendo da arquitetura, se houver alguma falha em microserviço, as chances de impactar toda a aplicação são bem menores. E também a conexão entre esses microserviços são feitas com APIs. E com todos esses princípios, grandes mudanças na organização foram vistas, mas por onde a gente pode recomeçar essa organização? O primeiro passo para lidar com o microserviço e com a nova arquitetura é um novo time. Aqui dentro da Amazon, a gente tem um conceito de two pizza teams, que times têm que ser alimentados com apenas 2 pizzas. Caso essas 2 pizzas não sejam o suficiente para alimentar o time, significa que o time está grande demais. Mas qual a vantagem de trabalhar dessa forma? A vantagem é que cada time pode lidar de maneira autônoma com os microserviços, sendo dono dele mesmo. E ainda reorganizando, seja o dono de tudo. E para isso, cada time vai ser responsável por cada tópico, né, da empresa, seja ele planejamento, segurança, performance, escalabilidade, mas como um time vai fazer tudo isso? Tendo em vista que no desenvolvimento da nossa aplicação a velocidade é crítica, temos o deploy completamente automatizado. Mas nos estágios medianos, que é o deploy e os testes, e também na produção, a qualidade é crítica, então precisamos testar diversas vezes para atingir uma qualidade melhor. E caso haja algum problema, podemos fazer o rollback do deployment. E para gerenciar toda essa nova arquitetura e também o sucesso dela, a gente tem algumas métricas e objetivos a serem alcançados. As métricas de negócio, que são o crescimento, a utilização e o feedback, para ter, né, o feedback de quem está utilizando a nossa aplicação. As métricas operacionais, que são os erros, throttling, falhas de deployment e performance. Os nossos objetivos são as novas features que serão lançadas, os casos de uso e a performance, mantendo o nosso nível alto nas aplicações, e a capacitação, que são revisões importantes, treinamento de segurança e treinamento operacional. Legal, pessoal. Então, com tudo isso que a Fernanda falou, né, a gente tem o que a gente chama hoje em dia de uma aplicação moderna. Então, o que seria uma aplicação moderna, tá? A gente tinha antigamente, né, como a Fernanda comentou, aplicações monolíticas. Então, uma aplicação monolítica é uma aplicação onde a gente tem um único bloco de código, onde todos os componentes da nossa aplicação, eles estão consolidados em um único bloco, né? A gente sabe que ainda tem, né, aplicações dessa forma, a gente até chama de aplicações legadas, mas hoje em dia a gente mudou a nossa ideia de como construir uma aplicação, que hoje a gente chama de aplicação moderna. Então, a aplicação moderna ela vai ser composta por componentes independentes, que são responsáveis por fazer uma única coisa, tá? Daí que vem a ideia dos microserviços. Como eles são independentes, a gente pode fazer tudo de maneira independente. O deployment, a escala, a manutenção daquele microserviço, sem afetar o resto da nossa aplicação. Outra característica muito importante quando a gente fala de aplicação moderna é a gente criar mudanças constantes, porém pequenas. Por quê? Porque se a gente fizer algum deployment ali em produção ou no ambiente de teste e der algum problema, né, tiver alguma falha ali que impacta a nossa aplicação, por ser uma mudança pequena, fazer o rollback desse deployment, ele fica muito mais fácil. E além disso, a gente consegue escolher a melhor tecnologia para trabalhar para aquela necessidade. De novo, como os componentes da nossa aplicação eles são independentes, a gente precisa
a gente precisa não, perdão, a gente consegue escolher as tecnologias que são necessárias para que eles desenvolvam aquela tarefa da melhor forma possível. Então, as aplicações modernas, elas são compostas por microserviços. Apesar deles serem independentes, né, deles estarem ali desacoplados, eles precisam conversar e se comunicar, né, envio de dados, de request e de response. Tudo isso é feito através das APIs. A gente tem os updates contínuos ali da nossa aplicação, né? Tudo isso sendo possível com as esteiras DevOps, né? Os pipelines DevOps, que a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo. Como são ali mudanças pequenas e frequentes, a gente consegue adaptar rapidamente a mudança. Quando a gente utiliza a AWS, serviços de nuvem, a gente consegue escalar essa aplicação globalmente. As aplicações modernas, elas também são tolerantes a falhas, porque elas estão ali desacopladas, né? Então, como foi mencionado, se a gente tiver algum erro em algum microserviço, é muito difícil que esse erro impacte o resto da nossa aplicação. E claro, a gente nunca pode esquecer da segurança, tá? Cada microserviço vai ter ali a sua própria segurança e o time ali que cuida dele é responsável por tratar essa segurança também. Então, como a gente pode ilustrar essa transformação ali nas aplicações, tá? A gente tinha ali de 1994 a 2001, tá? 94 foi quando a Amazon surgiu, essa arquitetura monolítica, com uma organização ali hierárquica dos nossos times, e a partir de 2002 a gente consegue criar, né, esses microserviços, que é como a gente trabalha até hoje, ainda com a ideia do Two Pizza Team. Então a gente tem um time reduzido para trabalhar com serviços reduzidos, né, é o que faz mais sentido ali. E atualmente a gente tem mais de 1.000 microserviços e mais de 100 bancos de dados de propósito único, ou seja, que foram construídos para atender capacidade de determinados microserviços e vão funcionar somente para isso, tá? E com isso, pessoal, veio então essa ideia, né, com essa transformação de como os softwares, né, as aplicações são construídas, veio uma mudança no ciclo de vida dessas aplicações também. Então, quando a gente fala de um monolito, né, de uma aplicação ali onde está tudo consolidado em um único bloco de código, a gente vai ter um montão de desenvolvedor, tá, trabalhando na mesma aplicação. A gente pode até ter divisões internas, né? A gente pode ter front-end, back-end, desenvolvedor. Vamos pensar no e-commerce mesmo, acho que fica mais fácil de ilustrar. A gente pode ter desenvolvedor que vai tratar do website, outro desenvolvedor que vai trabalhar com o back-end, né, com a escrita ali dos dados no banco de dados. A gente pode ter desenvolvedor que vai trabalhar somente com a parte de cobrança, de finança, outro que vai trabalhar só com layout de aplicação. É possível a gente ter essa divisão também no monolito. Só que qual que é o problema? Quando a gente trabalha com monolitos, então, acho que quem aqui já trabalha com desenvolvimento ou está em TI há mais tempo, eu posso falar com experiência própria, já trabalhei com monolito, a gente tinha grandes releases no ano. Então, a gente podia ter 4 releases no ano, então uma por quartil, onde a gente colocaria todas as mudanças de todos os setores de uma vez em produção. Então, a esteira de deployment ali de um monolito, ele vai envolver o build, o teste, o release e o monitoramento de todas essas mudanças de todos os departamentos ao mesmo tempo. Não é que está errado, tá, pessoal? Não está errado, funcionou assim por muitos anos, muitas aplicações ainda funcionam assim, mas a gente pode ter aqui alguns probleminhas no meio do caminho. O primeiro ali que a gente pode encontrar é que, vamos supor que deu um erro em algum componente ali nesse deployment. A gente vai precisar fazer o rollback, reverter esse deployment de tudo que foi deployado.
Então, se a gente faz ali um deployment a cada quartil, a cada bimestre, fazer o rollback, a manutenção desse deployment vai ser muito mais complicada. Além do que, como a gente precisa, nesse modelo de monolito, mandar um monte de mudança ao mesmo tempo, a gente perde ali o time to market, né? Acho que a gente escuta muito falar de time to market, que é a gente inovar e lançar features novas da nossa aplicação para que ela se destaque, para que ela funcione melhor e a gente consiga reter ali os usuários dessa aplicação, tá? Então, na vida de monolito ali, quando a gente trabalha com monolito, é essa estrutura mais ou menos que a gente encontra ali no nosso dia a dia. Como que a gente ilustra, então, essa mudança para microserviços, tá? Então, aqui, ao invés de a gente ter um único bloco de código, a gente tem quadradinhos, né, os microserviços. Cada microserviço vai ter o seu próprio time. Esse time vai cuidar do desenvolvimento, do teste, da segurança, da integração e do deployment daquele microserviço. Mas a grande vantagem aqui é que cada um desses serviços ele pode ter ali a sua própria esteira de deployment. Então, se eu tenho um microserviço responsável por escrever o pedido ali no meu banco de dados, eu vou ter um microserviço que só vai fazer isso e toda a parte de build, teste, release e monitoramento desse microserviço vai ser feito independentemente dos outros e pelo próprio TwoPizza Team dele, tá? Com isso, pessoal, qualquer mudança que a gente tenha em qualquer microserviço pode ser deployado constantemente, tá? Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa automatizar esses processos. E como é um time inteiro, né, o mesmo time que faz todo esse processo, a gente entra na ideia de DevOps, que é a junção do Dev, né, desenvolvimento, com o Ops de operação. Então, a gente consegue consolidar tudo isso em um time só e agilizar esses processos, tá? Lembrando que a ideia aqui de esteiras de DevOps é a gente fazer mudanças contínuas e pequenas ali na nossa aplicação para que a gente mantenha ela sempre com a qualidade alta e com o sempre ganhando esse time to market, tá? Com essas atualizações constantes. Então, como que a gente consegue criar uma esteira DevOps, tá? Aqui na AWS, utilizando os serviços que a AWS tem para a gente. Então, quais são os principais serviços que a gente tem aqui? É legal a gente falar, pessoal, que a AWS ela tem um portfólio de ferramentas de desenvolvedor. Então, a gente tem ferramentas de CI/CD. CI/CD é integração contínua e deployment contínuo, tá? Que é a ideia ali de automação que o DevOps consegue trazer para a gente. Então, a gente tem ferramentas de CI/CD, como a AWS CodeStar, que é um serviço que permite que a gente crie rapidinho ali na console da AWS um projeto com uma pipeline simples, porém já pronta para a gente trabalhar ali em algum projeto, tá? O AWS Code Artifact, que permite que a gente gerencie e mantenha ali os artefatos do nosso build. A gente tem o AWS Code Build, que é o nosso serviço de build, né? Como diz o nome ali, ele permite que a gente faça o build de diversas linguagens de programação e mais outras features ali que eu já vou explicar mais detalhadamente. A AWS Code Commit, que é o nosso repositório de código. O AWS Code Deploy, que nos ajuda a gerenciar, né, o deployment de todas essas mudanças. E o AWS Code Pipeline, que permite que a gente gerencie e faça a manutenção dos pipelines ali das nossas aplicações. A gente tem também, pessoal, outras ferramentas de desenvolvimento, né? Nossa, Marina, eu preciso saber todas essas para poder criar o CI/CD? Não. A gente consegue criar nossa esteira de pipeline somente com essas ferramentas de CI/CD, mas é legal a gente falar que a gente tem toda uma
estrutura aqui de serviços que podem nos ajudar em todo o ciclo de vida da nossa aplicação. Então, a gente consegue, por exemplo, automatizar a nossa infraestrutura, né? Criação, lançamento de recurso, utilizando o CloudFormation. A gente consegue ter ali um PaaS, né, um Platform as a Service com Elastic Beanstalk, a gente consegue ter uma IDE na nuvem para diversas linguagens de programação, permitindo ali o desenvolvimento colaborativo, né, entre os desenvolvedores com a AWS Cloud9. Nós temos os toolkits da AWS, que permite que a gente, por exemplo, faça o commit do nosso código ali para o AWS Code Commit, direto da IDE que eu estou desenvolvendo. Então, a gente consegue ter ali o IntelliJ, o Visual Studio, o PyCharm, para instalar esses IDEs também, tá? Fora outras diversas ferramentas ali que a gente consegue utilizar. Mas o nosso foco aqui, então, pessoal, é como que a gente cria ali um CI/CD, né, de DevOps dentro da AWS. Então, a gente tem diversas etapas de uma esteira de pipeline. A gente vai ter ali, aqui a gente está vendo desde onde nosso código é desenvolvido, tá? Então, a gente consegue desenvolver esse código no próprio AWS Cloud9, né? Que, como eu mencionei, é a ideia da própria, uma ideia online ali para a gente conseguir desenvolver, ou através dos toolkits da AWS. Feito isso, a gente precisa ter ali uma origem do nosso código. Essa origem, normalmente, é um repositório. Então, aqui a gente consegue utilizar o AWS Code Commit, que vai ser o nosso gerenciador ali de repositórios de código, tá? E até mesmo a AWS Code Artifact para obter ali os artefatos necessários para a gente poder construir o nosso código. Na fase de build, a gente tem o AWS Code Build, que permite que a gente faça tanto o build do código, quanto o teste em alguns casos, tá? Então, a AWS ela não tem uma ferramenta específica de testes, mas a gente consegue integrar o Code Build ou o pipeline inteiro, tá? Com diversas ferramentas de terceiros. Então, por exemplo, a gente consegue utilizar o Code Build com o JMeter para fazer um teste de carga na nossa aplicação, tá? O deployment a gente consegue gerenciar com a AWS Code Deploy e o monitoramento a gente tem também ferramentas específicas para isso. Então agora, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha aqui em cada uma dessas etapas e em cada um desses serviços. Primeiro passo aqui do nosso pipeline, a gente precisa ter um repositório de código eficiente. A gente precisa ter um repositório de código que suporte mudanças constantes, tá? Que tenha todas aquelas características que a gente já conhece de um repositório de código, né? Que a gente consiga trabalhar com branches, que a gente faça desenvolvimento e teste local, né? Que a gente consiga definir ali as dependências necessárias e, claro, publicar essas mudanças para review e então para o build. O AWS Code Commit ele é o nosso serviço de repositório que vai escalar de maneira praticamente ilimitada e aguenta ali diversos repositórios dentro da nuvem da AWS. A grande vantagem que a gente tem aqui com a AWS Code Commit é que a gente não precisa gerenciar a infraestrutura desse repositório. Então, a gente não precisa, por exemplo, expandir o tamanho do armazenamento desse código, desse repositório. A gente consegue controlar os usuários, né? Então, se a gente trabalha ali com o IAM, por exemplo, a gente consegue criar contas distintas para os nossos desenvolvedores e restringir o acesso deles ao repositório ao qual eles pertencem. A gente consegue configurar Code Review. Se a gente precisa aprovar esse código, a gente consegue fazer um approve manual ou um approve automático antes de fazer o merge ali, baseado em regras que a gente pode definir. Então, por exemplo, se a gente não pode ter uma credencial de banco de dados exposta, hard-coded ali no código, a gente consegue criar regras, né, dentro do AWS Code Commit para avaliar isso na hora do commit
E caso a gente tenha ali alguma coisa que não esteja em conformidade com o que a nossa aplicação precisa, a gente consegue negar aquele merge também. Então, o AWS Code Commit, ele permite que a gente tenha essa grande necessidade que é o desenvolvimento precisa ser rápido. A gente precisa constantemente mandar código, né? Seja features novas, seja correção de bug, para dentro da nossa aplicação. Feito isso, dado o commit e o merge ali, a gente consegue fazer o build, a compilação e o teste do nosso código com o AWS Code Build. Como que a AWS Code Build funciona, pessoal? Quando a gente vai rodar o Code Build ele vai subir uma instância. Então, a gente consegue configurar a capacidade computacional dessa instância e conforme o build for rolando ali, a gente consegue, né, monitorar cada etapa, se teve falha ou não. A gente consegue customizar cada etapa, tá? Então, quando a gente trabalha com a AWS Code Build, a gente vai trabalhar com um arquivinho que chama Build Spec. Esse Build Spec é um arquivo YAML que permite que a gente controle ali todas as dependências e as ações que a gente precisa executar dentro das fases de build. Como o AWS Code Build ele sobe uma nova instância, é muito comum a gente utilizar o AWS Code Build para testar. Então, a gente consegue, através do Build Spec, das customizações ali das fases de build, a gente consegue, nessa instância que ele sobe, já executar diversos testes da nossa aplicação. Então, a gente consegue subir, por exemplo, um Docker para simular algum ambiente e executar algum teste. A gente pode utilizar o JMeter, como eu mencionei, para executar teste de carga, tá? Antes de mandar o nosso código para a produção. Além disso, se a gente já utiliza ferramentas de terceiros, como por exemplo o Jenkins, né, para essa fase de build, o AWS Code Build ele é totalmente compatível com o Jenkins. Tem até plugin, tá, específico do Jenkins com o Code Build. E a gente sabe que é tão utilizado, né, que só uma curiosidade para vocês, na prova de DevOps, a gente tem uma certificação que chama DevOps Professional. Nessa certificação, cai perguntas ali sobre a integração do Code Build com o Jenkins, porque a gente sabe que é uma ferramenta de mercado que é muito utilizada. Então, se a gente já trabalha ali com essas ferramentas, tá? O GitHub para repositório, o Jenkins aqui para o processo de build, a gente consegue integrar tudo isso no nosso pipeline dentro da AWS. Então, a AWS Code Build ele permite que a gente faça o build e a compilação também do nosso código, né? Eu falei bastante do teste, mas ele faz o build e a compilação também. E todo o artefato que ele gera ali daquele build, a gente consegue armazenar ou na AWS Code Artifact ou no próprio Amazon S3. Então, é muito comum a gente utilizar o Amazon S3 nesse processo também. Feito o build, está testado, está bonitinho rodando, a gente consegue fazer o deployment com a AWS Code Deploy. O AWS Code Deploy, pessoal, ele permite que a gente tenha diversas estratégias de deployment. A gente pode trabalhar com o deployment blue-green na nossa aplicação, com o deployment canário. A gente pode escolher diferentes ambientes de deployment também. Então, vamos supor que a gente não trabalha com blue-green, com canário. A gente tem uma aplicação mais com essa divisão mais simples. A gente tem um ambiente de teste e um ambiente de produção. É muito comum a gente ver em pipelines complexos, tá? Em pipelines maiores ali da nossa aplicação, a gente faz o build, a gente roda o code deploy para fazer o build em um ambiente, em servidores ali de teste. Nesses servidores de teste, a gente tem já testes automatizados. Então, nesses testes, a gente pode fazer testes de segurança, né, de penetração, de integração com outros componentes. Passado esses testes automatizados, o nosso code deploy pode ser chamado novamente para fazer o deployment em produção, ou caso a gente tenha algum problema, o code deploy também gerencia o rollback. Então, a gente deu algum problema ali no ambiente de teste, a gente não pode mandar isso para produção. A gente consegue ali fazer
o rollback de maneira automatizada, tá? Eu falei aqui bastante de teste automatizado, tá, pessoal? Eu não quero, não é para entender que a gente consegue só utilizar coisas automatizadas aqui nesse pipeline. A gente sabe que para a gente conseguir manter ali testes automatizados, a nossa maturidade no processo de DevOps, ela tem que estar bem grande ali, né? Ela tem que ter um processo bem maduro para a gente construir esses processos de DevOps. Caso a gente não tenha esses processos 100% ali maduros, a gente também consegue colocar fases manuais, tá, no meio desse pipeline, para a gente aprovar ou negar ali que vá para uma próxima etapa, tá? Mas então a AWS Code Deploy, ele consegue pegar, né, esse resultado do build, esse pacote ali que foi gerado pelo Code Build, e fazer o deployment na nossa aplicação. Outra informação importante é que a gente consegue fazer o deployment Code Deploy em instâncias do EC2, em ambientes do Elastic Beanstalk, e a gente também consegue utilizar o ECS, que é o Elastic Container Services, para deployment em container Docker. E claro, a gente consegue orquestrar tudo isso com a AWS Code Pipeline. Então, a AWS Code Pipeline ele permite que a gente coloque, né, todas essas etapas, configure ali se vai ser automatizado ou não. Então, lembrando, muitas vezes a fase de teste, né, ela precisa ali de approvals manuais para seguir, a não ser que a gente tenha, né, testes totalmente automatizados, mas a gente consegue configurar se essas mudanças dessas etapas vão ser automáticas ou não. A gente sempre precisa configurar a origem do nosso código. Então, o Code Pipeline, claro, ele é compatível com a AWS Code Commit, mas ele também é compatível com o GitHub e com o Bitbucket, por exemplo, para a gente pegar a origem do código. Por incrível que pareça, a fase de build e a fase de teste, elas não são obrigatórias também no nosso pipeline. A gente consegue, da fase de source, já mandar direto para o deployment, tá? Então, a gente também tem essa flexibilidade. Na fase do build, a gente pode, então, rodar o AWS Code Build ou Jenkins ali na nossa aplicação. Na fase de teste, a gente tem diversas possibilidades. A gente pode subir o AWS Code Build com uma instância ali, rodando algum script de third party para executar os testes. Ou a gente pode, por exemplo, criar um pipeline onde na fase de teste a gente vai lançar instâncias ou containers Docker que vão rodar outros tipos de teste daquela aplicação antes de ir para o deployment. A AWS Code Pipeline também consegue se integrar com serviços como o Lambda para automatizar ali, né, ter gatilhos para criar outros ambientes ou ir buscar, né, alguma informação fora desse pipeline. Feito isso, a gente vai então para a fase de deployment. Depois do deployment, a gente precisa, claro, monitorar a nossa aplicação, porque lembrando, a qualidade da performance, a fluidez ali da nossa aplicação, ela se mantém importante e a gente consegue isso através do monitoramento. E aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de arquitetura do pipeline, tá? Aqui está o piu-piu porque é deployment canário, tá? Mas então, o que a gente está mostrando aqui? A gente tem a origem do nosso código, tá? Então, de novo, pode ser o Cloud9, pode ser via CLI mesmo, né? A gente desenvolveu na nossa máquina e mandou ali para o Code Commit via CLI. A gente pode utilizar as ferramentas, os SDKs da AWS. Esse código ele é enviado aqui para a AWS Code Commit. O Code Commit ele vai trigar o meu pipeline, tá? Então, ele vai trigar aqui o build do nosso código, seja utilizando ferramentas de terceiros ou só subindo o code build mesmo. E o code build ele vai armazenar os pacotes desse build dentro do Amazon S3. E o Amazon S3 ele vai ser utilizado ali como fonte para o Code Deploy pegar a informação necessária e fazer o deployment.
Ou se não, como eu mencionei, a gente pode ter o Code Build, que vai trigar aqui o Code Pipeline e já deployar ali direto a nossa aplicação, tá? Aqui a gente tem um deployment canário, né? Então a gente pode fazer aqui o deployment no meu ambiente de teste. Feito o nosso ambiente de teste, a gente vai continuamente deployando essas mudanças no meu ambiente de produção. O Amazon CloudWatch e o AWS X-Ray são ferramentas de monitoramento, cada uma com um propósito, tá? O Amazon CloudWatch ele vai ter ali métricas da performance da nossa aplicação. Então, por exemplo, utilização de CPU, memória RAM, banda de rede, tá? E o AWS X-Ray, como a gente está falando de aplicações modernas, ele permite que a gente rastreie componentes da nossa aplicação. Então, vamos supor que a gente tem um microserviço que consulta o DynamoDB. O X-Ray ele vai criar um mapeamento desse serviço, todas as chamadas entre eles, e vai falar qual componente da nossa aplicação tem mais erros, tem mais throttle, tem falhas fatais, né? Ou seja, deu erro, parou ali, não funcionou mais nada. Tem alguns erros que a gente consegue continuar, né? Então, a gente consegue visualizar o X-Ray, com o X-Ray, né? E outro importante aqui, né, falando da parte mais de Ops, do DevOps, é o AWS Config, que ele vai fazer o enforcement, como que é a tradução disso? Ele vai forçar ali que alguns componentes da nossa aplicação sigam regras de configuração, tá? Então, tipo de instância específico, tipo de conexão específico, configurações de segurança, a gente consegue forçar isso, tá? São regras de configuração que a gente determina ali para a nossa aplicação. Legal? Então, esses serviços aqui, pessoal, eles são ali a base para a gente criar o nosso pipeline na AWS e a gente conseguir transformar a nossa aplicação em uma aplicação moderna, que suporte ali, né, a velocidade necessárias nos dias de hoje para a gente lançar coisa nova e corrigir erros da nossa aplicação. A gente tem também outras ferramentas que a AWS tem para ajudar nesse processo, tá? O Amazon Code Guru, ele é um serviço que utiliza machine learning para avaliar o nosso código. Então, ele vai pegar código que está rodando em produção e baseado em algoritmos de machine learning do próprio que foi treinado, perdão, com o próprio código da Amazon, tá? Ele consegue trazer ali para a gente quais são as linhas de código mais caras em produção, quais linhas são ineficientes ali ou que não estão sendo utilizadas. E a gente consegue, então, para algumas linguagens de programação, tá, se não me engano, para Java e para Python, ele vai trazer ali até mesmo recomendações de como melhorar aquela linha do nosso código, tá? Então ele vai fazer tudo isso de maneira automatizada para melhorar ainda mais a qualidade do nosso código. E outro serviço que a gente tem é o Amazon DevOps Guru. Ele também é um serviço de machine learning que vai analisar o nosso pipeline ali de DevOps e ele vai sugerir melhorias para esse processo. Então, por exemplo, a gente pode selecionar uma conta ou um stack do CloudFormation ali, ele vai monitorar, tá, a aplicação que está rodando nesse lugar e ele vai gerar métricas e logs ali para a gente obter insights. E esses insights, eles podem ser úteis ali para a gente melhorar esse nosso processo de CI/CD. E além disso, a gente consegue integrar ele com serviços como o SNS, caso ele encontre algum problema, né, ou alguma coisa que não esteja tão performática na nossa pipeline, ele enviar ali uma notificação para que a gente mexa nisso o mais rápido possível. Legal, pessoal. Então, espero que esse Tech Talk aqui tenha trazido para vocês, né, uma ideia de como a gente constrói e trabalha com DevOps aqui na AWS. Opa. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu e a Fernanda, a gente agradece. Se tiver dúvida, pode mandar aqui no chat que a gente vai responder. E se não tem dúvida, fica aqui o meu muito obrigada. E lembrando, pessoal, se vocês estão assistindo no navegador,
não fecha a aba, tá? Clica em sair para aparecer a pesquisa de satisfação para vocês, que é muito importante para a gente. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado. As perguntas que vierem aqui no chat a gente vai responder. Se não, eu espero ver vocês em outros Tech Talks. E outra informação também é que esse Tech Talk foi gravado e ele vai subir no nosso canal do YouTube, tá? Da WS Latam. Beleza? Então, muito obrigada, pessoal, e até mais.